Graça e paz, querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso Café Teológico. Hoje eu quero falar sobre as 70 semanas de Daniel, texto que gera bastante controvérsia, bastante debate entre a corrente dispensacionalista e aqueles que defendem a chamada teologia da aliança. A teologia da dispensação, do dispensacionalista, entende que a salvação ela está sendo administrada ao longo da história por dispensações. Eles dividem em 7 dispensações. Eles costumam dar uma ênfase muito forte à questão da divisão, da separação entre igreja e Israel. Para eles, o povo de Deus é Israel, o povo de Deus aqui na terra, escolhido, e que rejeitou o Messias, e Deus então, como se fosse um plano B, enxertou a igreja, dentro da aliança, mas Deus precisa voltar a tratar com Israel. Então Deus tirará da igreja da terra para poder fazer com que o povo de Israel retorne para o pacto, para a sua fidelidade para com Deus. A perspectiva é que, dentro dessa visão, a igreja ela é arrebatada antes de um período chamado de grande tribulação. Jesus vem de modo secreto nas nuvens, a igreja sobe, e aí se inicia um processo de 7 anos de grande tribulação, que seria a última semana de Daniel, de acordo com a visão deles. E quando termina essas 7 semanas, Jesus Cristo vem para poder amarrar Satanás, para destruir o anticristo e fundar aqui um governo de 1000 anos na face da terra, onde os benefícios do verso 24 do capítulo 9 de Daniel, eles se cumprirão. Vamos fazer uma leitura desse texto e vamos ver se realmente esta é a melhor forma de se interpretar a profecia de Daniel. Capítulo 9, verso 24 diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Então a ideia da visão dispensacionalista é que esses benefícios aqui, eles ainda não aconteceram. E 70 semanas aqui, na verdade, são 490 anos. No hebraico é 77. Na verdade, cada dia equivale a um ano dentro da profecia, dentro do chamado dia profético. Levítico capítulo 25, do verso 1 ao 22, vai falar um pouco sobre isso. E também Números capítulo 14, verso 34, Ezequiel 4, versos 5 e 6, vai falar de que os dias devem ser interpretados como anos. Então são 490 anos. 490 anos estão determinados. Dentro do contexto aqui é que Daniel ele chegou à conclusão de que o fim do cativeiro, que era um período de 70 anos, segundo a leitura que ele fez de Jeremias, estava chegando ao final, e ele queria saber o próximo movimento de Deus para com o povo de Israel. Daniel ele tinha feito a oração de intercessão, pedindo perdão pelos seus pecados, pelo pecado da nação, do povo de Israel, e pede essa resposta a Deus acerca, e agora, acabando o cativeiro? É bom lembrar que a relação de Deus com Israel é uma relação que nós chamamos de pactual. Deus estabelece os termos ali de como que Israel tem que se comportar, dos benefícios pela obediência, mas também da espada, da correção pela insistência no pecado. E Israel havia pecado com a violação dos sábados, com as injustiças, enfim. Então, o texto vai dizer o seguinte, olha, 70 semanas estão determinadas, 490 anos. Verso 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então a ideia aqui, provavelmente essa ordem aqui, quarta Xerxes, aproximadamente 457 a.C., para eles restaurarem a cidade, e depois a contagem, no caso 49 anos e mais 434 anos, fazendo esse cálculo, nós chegaremos aproximadamente o ano 30 ali, depois de Cristo, um período em que Jesus está iniciando o seu ministério. O ungido que o texto fala é Cristo Jesus. Então, no ano 30, Jesus inicia seu ministério.
E aí o texto diz, depois das 7 semanas, ou seja, 49 anos, mais, né, os 434 anos das 62 semanas, você então forma aí, né, um período em que irá faltar apenas uma semana, né, que no caso seria 7 anos. Então ele vai dizer o seguinte, ó, depois das 62 semanas, né, será morto ou ungido e já não estará. Aqui então fala da morte de Cristo Jesus, caso ele morre depois das 62 semanas. Ou seja, a última semana ela já aconteceu. De acordo com a visão dispensacionalista, não. Eles falam que Deus aqui deu uma parada, uma pausa, um relógio escatológico e adiou a última semana para o fim. Mas é simples, é só contar 7 semanas mais 62 semanas depois a morte do ungido. Ou seja, ele morre na última semana. E aí vai dizer o texto, né? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, santuário, seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinados. Então eles acreditam que a última semana não aconteceu. E aí, no verso 27, que diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Eles entendem, então, os nossos irmãos dispensacionalistas, que esse ele aqui é o anticristo que virá na metade, né, da última semana. Ele fará, então, uma quebra de aliança, de um pacto, ou seja, o anticristo ele faria um pacto com Israel, e aí, na metade, ou seja, 3 anos e meio, ele quebraria o pacto, proibindo Israel, né, de praticar sua religião. Nesse contexto aqui, eles acreditam que o templo de Jerusalém foi reedificado, caso um período ainda que vai acontecer futuro, e que essa figura aqui é a do anticristo. Então isso aqui é a base para eles defenderem, né, o arrebatamento secreto, porque a igreja precisa sair para que tudo isso aqui aconteça. E ela vai sair exatamente para se iniciar a última semana. Mas será que realmente essa leitura é aquela leitura, né, exegética que mais corresponde com o que realmente a profecia quer dizer? Primeira crítica aqui que se deve ser feita é que o texto não fala de intervalo de tempo. Ele fala de 7 semanas, 62 e a última semana. Então, se há uma parada aqui na última semana, deveria também haver uma parada aqui, um intervalo da primeira para a segunda. Então, isso daqui, essa interpretação ela é gratuita, ela não está aqui sendo contemplada numa leitura natural do texto. Então, uma leitura natural do texto mostra, né, as 7 semanas, 49 anos, a reedificação, isso já aconteceu, mas as 62 semanas, que vai dar exatamente no período do ministério de Cristo, isso já aconteceu, a morte do ungido, isso já aconteceu, e o povo de um príncipe, ou seja, a ideia está aqui exatamente nisso, a rejeição de Israel, não de todo Israel, porque nós precisamos lembrar que parte de Israel se converteu, aceitou Jesus. A igreja primitiva era uma igreja composta de judeus. Portanto, Israel, no sentido da sua liderança, dos religiosos, eles rejeitaram o Messias, mas uma parte foi fiel, um remanescente foi fiel. Então, a consequência da nação como um todo, né, por ter rejeitado o Messias, aconteceu, né, lá no ano 70. Porque o próprio Jesus Cristo, ele vai interpretar essa profecia de Daniel lá no capítulo 24, quando ele vai falar do chamado sermão profético, né, do abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Né? Ou seja, se você ler Mateus capítulo 24, você vai ver que Jesus estava respondendo uma pergunta feita pelos discípulos, de quando aquele templo, o templo de Jerusalém que eles estavam contemplando, seria destruído. E quais são os sinais, né, da vinda e da consumação do fim do mundo. Então, com relação à destruição do templo, Jesus disse claramente, né, acerca de como que seria o abominável da desolação. Ou seja, tipologicamente falando, ele foi o Antíoco Epifânio, né, que houve ali naquele período chamado dos Macabeus, mas a profecia ela se cumpre com o general Tito, né, que era o príncipe filho do imperador Vespasiano, né, que eles fazem um cerco em Jerusalém,
e no ano 70 ele destrói o templo de Jerusalém, cumprindo-se assim então a profecia, né? Judeus foram perseguidos, mortos à espada, crianças, mulheres, o templo foi destruído, o orgulho de Israel, né, foi despedaçado, eles precisaram se espalhar. Historiadores como Flávio José contam acerca desse terrível dia, Eusébio de Cesareia, né, e entendem também, esses historiadores, que alguns cristãos, né, lembraram da profecia de Jesus e fugiram, né, para os montes e conseguiram sobreviver. Portanto, essa parte do texto que fala, né, do príncipe que há de vir, a cidade, né, e o santuário sendo destruída, né, sendo destruídos, na verdade foi Roma, né, e esse príncipe foi o filho do imperador Vespasiano, o general Tito. E a questão é o seguinte: já que eu estou defendendo que a primeira parte da profecia ela se cumpriu, né, o que está no verso 24, como ela se cumpriu? Exatamente aqui, o verso 27 fala o seguinte: ele fará firme aliança com muitos. Ora, a visão que os irmãos dispensacionalistas vão apresentar, né, é que ele aqui é o anticristo. Mas assim, gramaticalmente, ele pode ser tanto o ungido quanto, né, esse príncipe que o texto está dizendo. Mas o foco da Bíblia, o centro da Bíblia sempre é a figura de Jesus, do ungido. É ele que vai exatamente cumprir o que está descrito no verso 24. Portanto, né, esse ele não é o anticristo, esse ele é o próprio Cristo, esse ele é o próprio ungido. Ele fará firme aliança com muitos. Então aqui há uma coisa muito interessante, né? A palavra firme aliança, a ideia aqui no original grego, né, que vem do verbo gabá, é uma ideia não de criar uma aliança, mas de fortalecer, de firmar, de ratificar, de confirmar. É essa ideia aqui no grego, no hebraico, né, que na verdade é uma aliança já iniciada. Então essa visão de que o anticristo irá fazer não faz jus à literalidade ali da palavra. Que aliança é essa? A aliança que Deus já fez desde o início, né, com Abraão, com Isaac, com Jacó, de que na fé de Abraão todas as famílias da terra seriam benditas, que vai sendo reafirmada com Moisés, com Davi. Essa aliança que quando chega no dia que Cristo institui a Santa Ceia, ele vai dizer: este, né, é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramada em favor de muitos, de muitos. Portanto, essa aliança é a mesma, né, que com o sangue de Cristo agora, todas aquelas cerimônias que eram figuradas, que eram tipológicas, que apontavam para um sacrifício futuro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todas aquelas cerimônias, aquelas oblações, aquelas ofertas, manjares, tudo isso perdeu sentido, perdeu finalidade em relação a Deus, porque o sangue de Cristo, ele abole, ele termina com tudo aquilo que estava se referindo às antigas formas, né, de mostrar o perdão de Deus para com a humanidade. Agora o sangue de Cristo, ele efetua de uma forma eficaz, abolindo então aqueles modos antigos, né? Ele faz cessar com a sua morte na metade da semana os sacrifícios. Ou seja, o ministério de Cristo foi um ministério que durou 3 anos e meio, e exatamente, né, nesses 3 anos e meio, né, todos os sacrifícios, todas as formas da antiga religião perdem seu sentido. Os outros 3 anos e meio está exatamente se referindo ao ministério ainda da igreja voltado para Israel. E você vai ver que é mais ou menos aproximadamente os outros restantes dos 3 anos e meio, né, que Estevão será apedrejado e que a igreja começa então a se voltar para os gentios, uma vez que a liderança judaica fica claro que elas estão rejeitando, mesmo depois da morte do Messias, o evangelho, rejeitando, né, Jesus Cristo como o Messias prometido. Agora, pensa aqui comigo, para aqueles judeus que receberam o Jesus como sendo o Messias, veja se aquilo que está no verso 24, esses benefícios não se cumpriram. O texto diz o seguinte: olha, para que essas 70 semanas? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade.
Essas coisas não aconteceram. Eu não consigo entender como alguém consegue olhar para a morte de Cristo, para o sacrifício de Cristo, e consegue dizer que essas verdades aqui, elas não aconteceram. Porque, na verdade, irmão, quem é de Israel? Quem é o verdadeiro Israel? O verdadeiro Israel é aquele que ficou na fé de Abraão, é aquele que permaneceu na fé de Abraão. Portanto, o texto é muito claro. Os judeus que receberam Jesus tiveram as transgressões, tiveram os pecados, as iniquidades terminadas, findadas. Então, para mim, é muito clara essa questão da justiça eterna. Aqueles que estão em Cristo Jesus têm os pecados, as transgressões, as iniquidades perdoadas. Jesus Cristo é a justiça eterna de Deus. Aquele que está em Cristo Jesus, aquele que crê em Jesus, é imputado, né, a ele a justiça de Cristo. Ou seja, nós somos pecadores e a nossa remissão, os nossos pecados, né, são apagados pelo sacrifício da cruz do Calvário. E quando eu creio naquilo que Jesus fez, justificado mediante a fé, pois, né, nós temos paz com Deus. Então é exatamente isso. É a nossa fé em Jesus Cristo, que é a justiça eterna de Deus, que nos faz ter as transgressões apagadas, as iniquidades, né, e também os pecados. No verso 24 diz, né, para selar a visão e a profecia. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo aquilo que a lei e os profetas, né, falaram. Jesus Cristo, ele disse no alto da cruz, está consumado. Ele mesmo disse que não veio abolir a lei. Então, em Jesus Cristo, as profecias se cumprem. Em Jesus Cristo, nós temos ali, então, a consumação de todas as coisas. E o texto diz para ungir o Santo dos Santos. Não se trata aqui de um templo futuro que será ungido, a parte chamada Santíssimo Lugar. Não, no Novo Testamento o templo é o próprio Cristo. Quando pensaram que Jesus estava falando do templo de pedra, né, quando ele disse, derrubareis esse templo, né, e reedificarei em 3 dias, Jesus não estava falando do templo de Salomão, ele estava falando do próprio corpo. Jesus Cristo, por ocasião, né, do início do seu ministério, nas águas do Jordão, ele foi ungido, ele foi batizado não apenas para se identificar com a humanidade, mas também para iniciar o seu ministério como um grande sacerdote. O Espírito Santo apareceu em forma de pomba e ungiu. Ele mesmo, quando entrou numa sinagoga, ele, lendo a profecia do profeta Isaías, ele disse que naquele dia estava se cumprindo, né? Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. Jesus Cristo é o Santo dos Santos ungido para cumprir a profecia, para selar a visão, para trazer a justiça eterna de Deus por meio da sua morte e ressurreição, para poder também dar fim aos pecados, às iniquidades, né, às transgressões, para fazer abolir todos os sistemas antigos de ofertas, de oblações, né, de manjares, para fazer confirmar uma firme aliança com muitos e para também trazer a justiça de Deus no sentido de julgamento para aqueles que o rejeitam. Que Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Não há nada nesse texto aqui que nos faça entender que a igreja será arrebatada, que ele se trata do anticristo. Isso, na verdade, faz parte de toda uma construção, né, de uma teologia sistemática que, quando vai para o texto, faz a gente enxergar aquilo que eles já estão dizendo. Ou seja, não é uma exegese, é uma leitura de fora para dentro. E não é uma doutrina que se tira de dentro do texto para fora. Que Deus abençoe em nome de Cristo Jesus. Até o próximo Café Teológico.